Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão Queridão, nesta segunda-feira, dia 23 de dezembro de 2024. Nação, nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês sobre a saída do Davi Luiz. Que impacto a saída do Davi Luiz vai ter, por exemplo, na contratação de um novo zagueiro? Valentim Gomes, do Racing da Argentina, seria o nome ideal para o Flamengo e o nome que o Flamengo está procurando nesse momento no mercado. Mas qual é a real situação do Valentim Gomes? O River Plate também tem interesse no atleta. Marcelo Galhardo, inclusive, chegou a ligar para o jogador. Eu vou contar para vocês quais são os planos do Valentim Gomes entre Flamengo e River Plate, para onde esse zagueiraço da Argentina vai. Também tenho que falar para vocês sobre dois jogadores para o ataque para substituir o Gabriel Barbosa. O Flamengo andou avaliando. Um é brasileiro, que foi vendido recentemente para o Atlético de Madrid e não vem tendo muito sucesso lá na Europa. O outro não é brasileiro, é forte, é um trator, o Traoré, Lacina Traoré. Rapaziada, esse Zé Boto tem olho no mercado mesmo, tá? Fui olhar o jogador e, enfim, vou contar sobre isso para vocês também. E nos últimos dias a gente debateu bastante sobre a questão da parte financeira, né, do Flamengo, e o Flamengo ainda é um dos clubes mais endinheirados da América do Sul. Fabrício, mas e o Palmeiras, que está contratando fulano, beltrano, ciclano? Duas situações aí. Primeiro, o Palmeiras precisa, mais do que nós, reformular o seu elenco. Nós temos peças muito boas no nosso elenco. Precisamos de um atacante, talvez de um zagueiro. Eu acho que a gente nem precisa repor a saída do Davi Luiz, por exemplo. Para mim, o Iago, o João Vitor, o Cleiton dão conta do recado, sim. Desde que não saia nem Fabrício Bruno, nem Léo e nem o Léo Ortiz. Se não sair, para mim, Fabrício Lopes nem precisa repor a saída do Davi Luiz. A gente precisa emergencialmente mesmo, lá na frente, de um substituto para o Gabigol. As outras posições do Flamengo, eu acho que o Flamengo pode ir trabalhando com parcimônia. Mas coloca aí nos comentários o que vocês acham a respeito desse tipo de substituição. Mas ainda assim, o Flamengo tem bastante dinheiro, principalmente por liderar o ranking de patrocínio master na América do Sul e no Brasil, tá? Hoje, o Flamengo lidera com o seu patrocínio master na casa de 115 milhões de reais por ano. Na segunda colocação veio o Corinthians, bem atrás, 12 milhões atrás, com 103 milhões de reais por ano. Aliás, tá faltando poucos dias aí para o Corinthians pagar o Mateuzinho ao Flamengo. Como vocês sabem, o Corinthians deve ainda parcelas do Mateuzinho. O Flamengo já acionou um dos patrocinadores do Corinthians, que tinha assinado como avalista nessa negociação, e como o avalista do Corinthians vai repassar a receita para o Corinthians em janeiro, judicialmente, essa receita que seria repassada ao Corinthians vai ser pega pelo Flamengo e o Flamengo vai conseguir o acerto do Mateuzinho. Então é uma boa grana que entra aí no mês de janeiro. Na terceira colocação, bem atrás de Flamengo e Corinthians, vem a equipe do Palmeiras, com 81 milhões de reais de patrocínio. Parece que em 2025 os caras vão trocar o patrocínio. A Leila Pereira sai e vai entrar um outro patrocínio mais forte na equipe do Palmeiras, e o Palmeiras deve se aproximar mais um pouco de Flamengo e Corinthians. E é aí que mora o perigo. Como o Rodolfo Landim acabou com a diferença na questão do valor a ser recebido pelas cotas de transmissão da TV, o Palmeiras crescendo com o seu patrocinador master, diminuindo essa diferença para o Flamengo, tem mais poder de compra no mercado. Agora, disputar jogador com o Palmeiras pela questão financeira já é uma situação muito difícil para o Flamengo, porque o Palmeiras pode atrapalhar o Flamengo em qualquer negociação que o Palmeiras desejar e que o Flamengo estiver, pelo poderio financeiro que os caras têm hoje. Guardaram dinheiro, faz tempo que eles não fazem grandes investimentos, ainda tem o dinheiro do Endrick, do Estevam, que entrou lá para eles, e por isso eles vêm tão agressivos no mercado. Como eu disse no começo do vídeo, não vejo o Flamengo precisando ser tão agressivo assim agora, mas do jeito que as coisas estão indo e com esses novos valores que o Flamengo está deixando de receber de direitos de transmissão, lá na frente a gente vai ter o Palmeiras como grande adversário financeiro. Já temos hoje, e lá na frente eles podem até nos ultrapassar. O Flamengo precisa de resultados desportivos em 2025 para poder voltar a abocanhar uma parte grande no mercado
porque a torcida nossa não diminuiu. As negociações que o Landim fez é que não foram tão boas assim. Na quarta colocação vem os viceinhos, com 70 milhões de patrocínio master. Na quinta colocação vem o Atlético Mineiro, que assinou o maior patrocínio master da história do clube, com 60 milhões de reais. Na sexta colocação vem o Santos, que acabou de subir para a primeira divisão novamente, com 55 milhões de patrocínio master. Na sétima colocação, Fluminense e São Paulo estão empatados com seus patrocinadores master, dando aos clubes 52 milhões de reais por ano. Na oitava colocação vem o Cruzeiro, com 40 milhões de reais de patrocínio master por ano, mas os caras já estão negociando para subir isso daí. Em Minas é assim, Minas, Rio Grande do Sul é assim. Como são dois clubes grandes apenas, quando um dá uma estilingada, o outro corre para não ficar atrás. Como o Atlético conseguiu 60 milhões de patrocínio master, o Cruzeiro já está correndo atrás para igualar ou passar o seu adversário em terras mineiras. Grêmio e Inter estão na nona colocação com 30 milhões de reais de patrocínio master. E lá embaixo, na décima e última colocação, vem o Botafogo, com apenas 27,5 milhões de reais de patrocínio master. Pode esperar o Botafogo mais forte para o ano de 2025 também. Também está negociando novas receitas para ter patrocínio maior e muito provavelmente, devido aos títulos que conquistou no ano de 2024, deve conseguir melhorar a questão do patrocínio. Mas ainda assim é uma diferença muito grande do Flamengo para o Botafogo a nível de patrocínio master. O que destoa ali é o que o John Textor coloca de dinheiro, que é o tal do doping financeiro. Tem muito botafoguense falando que o Flamengo está pedindo fair play financeiro depois que tomou os 4-1 do Botafogo. Não é bem assim. O Flamengo fala em fair play financeiro há muitos anos. O Flamengo está dentro das normas de fair play financeiro aplicadas na Europa, por exemplo. O Palmeiras também está. O Atlético do Paraná também está. Mas clubes como o Atlético Mineiro e o próprio Botafogo não estão. O Botafogo, por exemplo, há 2 anos atrás, logo que o John Textor chegou, tinha tido de receita 80 milhões no ano, ou algo assim, ou 180 milhões no ano, mas o John Textor tinha investido 260 milhões no Botafogo. Quer dizer, como é que você recebe 180 e investe 260? O mesmo vem acontecendo com o Atlético Mineiro há mais de 5 anos. Os caras colocam mais dinheiro do que recebem. E as coisas vão funcionando com o jeitinho que eles dão. Assim, cria uma falta de isonomia entre os clubes. O Flamengo até consegue se virar muito bem, mas se você olhar para clubes menores, a disparidade fica ainda maior. Então, o fair play financeiro não é porque o Botafogo ganhou títulos no ano passado ou venceu o Flamengo por 4-1 no ano passado. O fair play financeiro é uma coisa necessária para se implantar em terras tupiniquins, para que a gente tenha um futebol que seja igualitário. Mas sabe quando isso vai acontecer? Talvez eu não esteja vivo para ver um fair play financeiro aplicado aqui no Brasil. Sempre vai ter uma brecha ou outra para os clubes poderem sassaricar. Que o Flamengo não perca essa engenhosa maneira de gerir o clube sem precisar se transformar em SAF. E vai ser um tópico que eu vou tocar sempre com vocês aqui, porque continua havendo articulações internas no clube para que o assunto SAF volte. Vira e mexe, eu estou em grupo de conselheiros do clube no WhatsApp, e vira e mexe eu vejo um ou outro falando assim, vai ser inevitável a SAF. Do jeito que tá, nós vamos perder muito dinheiro, vamos ter que virar SAF. Não temos que virar SAF, nós temos a maior torcida do mundo. O que precisa é reorganizar o plano de sócio-torcedor, torná-lo mais acessível à nação, para que mais pessoas possam contribuir através dele e a gente tenha a nossa SAF através do plano de sócio-torcedores. O sócio-torcedor do Flamengo pode garantir ao clube dinheiro suficiente para ele bater de frente com as SAFs que tem no Brasil, desde que o plano seja bem feito, bem pensado para o torcedor. Assim penso eu, não sei como vocês pensam, mas eu quero saber. Curta, comenta sobre esse tópico e compartilha esse vídeo para alcançar o máximo de rubro-negros possível. E aproveita, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito. Agora, se inscreveu? Pô, obrigado, mora no meu coração. Agora, clica no sininho, porque de padrão vem clicado ali a opção personalizada, ou seja, vez ou outro o YouTube te manda. Tem que clicar na opção todas. Então se inscreve, clica no sininho e marca a opção todas. Já é inscrito? Patrão, dá uma olhada se o sininho está com a opção todas marcadas. Se não tiver, coloca, porque aí todas as vezes que a gente lançar um vídeo novo, você vai receber a notificação. Rapidinho, tem vídeo novo lá no Mundo Agora.
o outro canal que a gente criou, falando sobre outros assuntos para atrair você para um outro segmento e para ajudar os nossos canais a permanecerem aqui, o Central do Fla e o Resenha Rubro-Negra. Então dá uma moral lá no Mundo Agora, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, assista aos 5 vídeos que a gente já postou lá e se gostar, se inscreve. A sua inscrição lá vai manter o nosso canal aqui, fechou? Então clica, o link tá aí, ó, no comentário fixado, beleza? Nação, Flamengo tá procurando jogadores, o Zé Boto tá trabalhando há muito tempo, ele que se despediu nessa última sexta-feira da equipe do NK Jack, e agora ele tá vindo pro Mengão Queridão. Hoje é dia 23, a expectativa é que o Boto chegue aqui no Brasil até o dia 28. E aí o Boto vai precisar tirar a licença, o visto dele de trabalho, tem uma série de coisas para fazer, mas extraoficialmente ele e Felipe Luiz estão ativos no mercado. Fabrício, mas o Felipe Luiz não está curtindo férias? Patrão, treinador de futebol não curte férias. Curte férias com celular no ouvido. Todo mundo que trabalha com futebol curte férias com celular no ouvido. E é assim com o Felipe Luiz e o Zé Boto também. Os caras estão conversando o tempo todo para reforçarem a equipe rubro-negra. Aí tem 3 nomes que eu quero tocar com vocês aqui, que foram ou estão sendo avaliados pela diretoria rubro-negra para reforçar o elenco. O primeiro deles é um zagueiro, tá? O nome dele é Valentim Gomes. Ele é do Racing, fez uma baita de uma temporada em 2024, é considerado a revelação argentina na defesa e o Flamengo sondou o atleta. E não foi só o Flamengo que sondou, não. O River Plate também sondou. E o River, ele vai em cima mesmo. Foi com o Marcelo Galhardo que foi feita a sondagem. O Marcelo ligou para o próprio jogador e conversou com ele. Só que a cabeça do atleta não está no futebol sul-americano. A cabeça do jogador está na Europa. E esse final de semana, ele deu declarações indicando isso. Abre aspas para Valentim Gomes. Primeiro, vou sair de férias. Acho que mereço. Joguei muitos jogos durante o ano. Depois verei que decisão tomo para o meu futuro. Aí ele continua. A realidade é que eu gostaria de continuar crescendo, mas no futebol europeu. Vamos analisar se essa possibilidade existe, se algum clube estiver disposto a vir me procurar. Ou seja, o jogador já está com a cabeça na Europa e há clubes europeus em contato com os agentes dele. A Lazio e o próprio Manchester City já começaram conversas com os agentes do jogador. Então você pega a declaração do atleta que quer ir para a Europa, mais a procura de clubes da Europa e fica inviável, tanto para o River quanto para o Flamengo, tentar a contratação desse atleta. É um baita de um jogador, seria exceção para poder vir para a nossa zaga, porque eu não vejo que a gente precisa de reposição para o Davi Luiz. Aliás, comenta aí se vocês acham que precisa. O Flamengo tem hoje Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Léo Pereira, Iago, João Vitor e Cleiton. Para mim, está muito bem servido de zagueiros e eu, Fabrício Lopes, daria o primeiro semestre a esses zagueiros para decidir no meio do ano se a gente precisa repor ou não. Mas coloca aí nos comentários se vocês acham que precisa repor. Claro, sem saídas de Léo Pereira e de Fabrício Bruno. Saiu um desses dois, aí para mim tem que ir no mercado sim. Então o Valentim Gomes agradava muito ao Felipe Luiz e agradava muito também ao Zé Boto. Só que a transferência dele para a Europa deve se concretizar e aí a gente não deve ter a possibilidade de se reforçar com esse atleta, tá? E aí o Flamengo procura também jogadores para o ataque. Ali é que a onça bebe água de verdade, para fazer menção ao ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, que deve se tornar secretário de esportes do Rio de Janeiro, Marcos Braz. Bom, a substituição do Gabriel está sendo uma coisa difícil até de pronunciar. Vocês viram que quase que não sai, né? São poucas as boas opções que nós temos no mercado. Ah, Fabrício, então por que não renovou com o próprio Gabriel? Porque primeiro o Gabriel não estava mais com a cabeça no futebol. O negócio dele é outras coisas, profissionalismo passou longe ali. O Gabriel errou muito ao longo das últimas temporadas dentro do Flamengo. O próprio elenco já rejeitava o Gabriel. Então não dava para ficar. E desportivamente falando, ele não entregava. Então não adianta, não era uma boa opção, até porque os valores eram altíssimos. Custo-benefício pesa demais nessa hora, nessa tomada de decisão. Pesou inclusive com o Davi.
Mas vamos lá, pessoal. O Flamengo avalia alguns nomes jovens para vir. Com o conhecimento no mercado europeu, o Zé Boto consegue, por exemplo, trazer nomes interessantes como o do Lassina Traoré. O Lassina Traoré é um baita de um centroavante. Quando eu digo baita, estilo Adriano, tá forte, trombador, troncudo, bom de bola, e tá jogando agora lá no Shakhtar Donetsk. A informação foi trazida primeiro pela conta Flabase. Ele é muito bom jogador. Na última temporada, ele fez 20 jogos e marcou 4 gols no campeonato ucraniano. Tem contrato com o Shakhtar até 30 de junho de 2026 e é um dos nomes avaliados pelo Zé Boto para substituir o Gabriel Barbosa e o Gabigol. O campeonato da Ucrânia, em comparação com o campeonato que a gente disputa, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, campeonato ucraniano, vale de parâmetro? Esses 4 gols em 20 jogos, é bom? É uma estatística boa? Será que, por ele ser... Ele não é europeu, tá? Eu esqueci o nome do país dele lá, mas ele é do continente africano. Por estar num clube europeu, veio do Ajax para a equipe do Shakhtar, por 10 milhões de euros. É uma boa pro Flamengo? Gostei não, tá? Já vou ser sincero, gostei não. Achei fraco. Trombador, forte, fraco. Na minha opinião, fraco. Um Carlinhos 2.0, na moral. Mas enfim, vocês conhecem até do campeonato da Chechênia. Então coloquem aqui para mim se vocês já viram o Traoré, esse trator jogando bola, e se vocês acham que ele é bom jogador. Coloca aí nos comentários para mim, por favor. Agora, tem um outro jogador que eu acho mais promissor, né, que é o Marcos Paulo. O Marcos Paulo, ex-Fluminense, cria de Xerém. Só de ser cria de Xerém já dá direito a ele vir pro Flamengo. As últimas crias de Xerém deram certíssimas no Flamengo, né? Pedro, Alan. O Pedro deu certo no Flamengo, o Gerson deu muito certo no Flamengo, né? Então, assim, de 3, 2 deu certo, saldo positivo. Esse é o Marcos Paulo, tá? Ele jogou no Fluminense e no São Paulo. Para mim, muito bom jogador. Para mim, Fabrício Lopes, muito melhor que o Traoré. E a antiga gestão estava avaliando o jogador. O Felipe Luiz também gosta do atleta. Mas a gestão atual disse que não. A gestão do BAP com o Zé Boto não se encantou pelo Marcos Paulo, não. Gente, entenda, não é uma crítica ao Boto, tá? É uma opinião minha, tá? E o Boto tem carta branca para fazer. De repente, o Traoré é o cara mesmo e o animal aqui que não conseguiu perceber isso. Mas entre o Traoré e o Marcos Paulo, eu sou mais o Marcos Paulo. Comenta aí para mim, por favor, porque eu sei que vocês conhecem tudo de futebol, sabem tudo de futebol. Vão falar para mim. Eu vi o Marcos Paulo jogando. O Marcos Paulo está no Atlético de Madrid. O Flamengo tentaria um empréstimo com ele. Lá no Atlético de Madrid, ele vem sendo sistematicamente emprestado. Na última temporada, ele fez 40 jogos e marcou 6 gols. Ou seja, não está bem na Europa. Não tem saldo de gols para poder bater de frente com o Traoré, não. Mas eu falo do Marcos Paulo por aquilo que eu vi ele fazendo aqui no Brasil. Mas eu deixo para vocês. Marcos Paulo ou Traoré? Claro, tem o Roberto Firmino correndo aí por fora. O Flamengo quer mesmo hoje o Roberto Firmino. A gestão do Boto não quer o Marcos Paulo e estuda o Traoré. Mas o Roberto Firmino é o foco dessa gestão, como eu já havia adiantado para vocês muito tempo atrás, inclusive na minha coluna lá no Jornal O Dia, tá? Quem que vocês preferiam entre Marcos Paulo e Traoré? Coloquem aí nos comentários, que vocês são entendidos de futebol. Eu sei que vocês conhecem o Traoré desde a época do PSV Eindhoven da Holanda. Não, era do Ajax da Holanda. Então comenta aqui para mim, Traoré ou Marcos Paulo? Quem vocês escolheriam? O Marcos Paulo é da gestão antiga, Traoré da gestão atual. Comentem, tomara que venha o Firmino. Tamo junto e misturado, obrigado por tudo. Dá um pulinho agora lá, ó, no meu canal No Mundo Agora. Ajudando lá, você ajuda aqui. Tamo junto, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras, boa semana, nação.